com a nossa média de 200 aqui. Pô, cadê você, querida? Com a nossa média de 200 aqui, exponencial. Olha só, que está bem nos 25,200. Aqui, eita, assustador, hein? Nossa senhora, se pegar exponencial vai ser gol. Mas lembrando, galera, que isso aqui é uma vela semanal. A gente pode varar esse RSI para baixo, ver uma recompra e o fechamento fechar mais ou menos nessa linha aqui, tá? Então, muita calma nessa hora, pelo amor de Deus. Show de bola. Outra coisa, que isso ainda não aconteceu, tá? Mas se a gente olhar o próprio estocástico aqui, tá? O estocástico no semanal, ele já é bem interessante para a gente no sentido de que se a gente não procurar uma queda, ou se a gente procurar uma queda absurda e esse fundo permanecer acima desse fundo anterior, a gente pode estar fazendo outro drive gigante de divergência bullish, tá? Que é basicamente, ó, fundos descendentes e fundos ascendentes, isso já pode estar lendo para a gente, quem sabe, essa recuperação, tá? Lembrando que isso está sendo visto no estocástico e não no nosso semanal, tá? Bem interessante, bem interessante. Eu já vou pular direto, porque no gráfico semanal eu não quero me delongar muito mais não, tá? Falei para vocês que eu ia passar rápido na live de hoje, para a gente conseguir fechar bem na sexta-feira com o fechamento dos mercados, se preparando para o fim de semana. No nosso gráfico de 5 dias, que a gente já observa o quê? Um cruzamento aqui, que eu assinalei para vocês, essa foi difícil, hein? Assinalei para vocês na live passada, e agora eu vou só fazer uma leve brechinha para mostrar para vocês como está o nosso estudo dos movimentos de 5 dias das bandas de Bollinger, tá? Isso aqui chama BBWP, é um indicador que ele mede a porcentagem de contração e expansão das bandas de Bollinger, lendo para a gente o compasso desse mercado, tá? Eu vou até fechar aqui BB, vou fechar médias móveis, tá? O que é interessante para a gente? Das últimas vezes que a gente observou esses movimentos, tá? Todos eles, e agora eu mando um super salve pro Crown, tá? Eric Crown, tá? Para mim um dos melhores analistas de cripto do mundo, tá? Um dos melhores mesmo. Ele e Tony Vez ali, ó, um vem do CME e Wall Street, e o Tony Vez é JP Morgan, tá? Não sei, caso vocês não saibam, tá? Mais outro dado insano. Cara, o Tony Vez foi Vice President, a VP de análise gráfica e análise técnica do JP fucking Morgan, beleza? Vocês estão entendendo o tamanho do calibre do cara que eu trouxe para vocês aqui? Vocês estão entendendo o tamanho da validação do nosso trampo? Ter um cara desses aqui no nosso canal, mano. É de explodir a cabeça para mim ainda. Da época que eu fazia isso tudo para mim, caladinho no escuro. Mas voltando aqui. Notem que todas as vezes que a gente faz, todas as vezes que a gente marcou essa volatilidade expandindo, a gente tem o quê? Rapidinho. A gente tem um movimento que vai em torno, né? Em torno de 40%, vamos ver aqui, ó. Desde que a volatilidadezinha cruzou, a gente pegar da mínima máxima aqui, a gente fez o quê? Um movimento de 78%. Na verdade, né? Para fechamento, do momento do rompimento da volatilidade, tá? Vou colocar do momento que a gente postura para cima aqui, e aqui embaixo. Foi um movimento de 50%, mais ou menos. A mesma coisa aqui, ó. Chegamos, fizemos o rompimento aqui da média móvelzinha, procurando essa máxima aqui, essa mínima, 40 e tantos por cento. Entre 40% e 50% é o tamanho do movimento que a gente faz para procurar, nem que seja um estacionamento e, na maioria das vezes, uma própria reversão, tá? Achei muito bacana da gente observar isso. E notem que esse movimento geralmente acontece ao longo de 40 dias, mais ou menos, tá? Perdão. Pô, peguei no lugar errado, tá? Aqui. Ao longo de 40 dias, mais ou menos, a gente encontra o nosso fundo, tá? Aqui, ó, 35 dias foi quando a gente entregou aqui. Na verdade, se a gente pegar dessa máximazinha aqui ainda, ó, para o fundo, a gente demorou 45 dias. Depois, depois dessa zona aqui, cruzamentinho aqui, a gente até o nosso topo, a gente demorou o quê? 35 dias aqui. Depois, no seguinte, quando a gente fez esse rompimentinho aqui... Cacilda. Quanto tempo até o nosso topo? 30 dias, 35 dias, se for contabilizar a semana anterior, 40 dias, tá? Então, entre 40 e 35 dias, né? Entre 45 e 35 dias, fica o tamanho da desova desse movimento, tá? A outra coisa, mesma coisa aqui, ó. Observamos a mesma coisa, tá?
rompimento e até o nosso fundo, a gente demorou o quê? 45 dias e um movimento aqui de 36% se for contar daqui de cima, se for contar da máximazinha antes da nossa queda, cerca de 40% a 50% ao longo de 45 a 35 dias, tá? Eu estou só reprisando para vocês essa parte dessa análise temporal, que foi o que o Crown trouxe, que porra, eu achei imprescindível, que eu tenho que trazer para vocês aqui, tá? Agora, a mesma coisa, tá? Se a gente for observar, ó, no momento que a gente rompeu foi aqui, né? A gente pode pegar dessa máxima aqui, ó, dessa máxima a essa mínima, a gente já corrigiu 44%. E quanto tempo a gente já demorou ao longo dessa queda apocalíptica? Até o nosso fundo já se passaram 45 dias. Beleza? Então a gente já está dentro de um espectro de tempo e de interação, a gente já está dentro dos conformes. A gente já fez dessa máxima, a gente já fez uma queda de 44% e 45%. Agora, Rodrigo, vamos supor que a volatilidade só desceu aqui. Então vamos pegar dessa máxima e vamos puxar aqui, ó, 45%. Joga a gente nos 23, 22. Beleza, não pegamos dessa máxima, pegamos de fato do cruzamento aqui. Isso traz a gente para onde? Provavelmente ainda para patamares mais baixos, mas seja 25, seja 27, seja 22. Vocês estão vendo que as métricas já estão lendo para a gente, sim, um possível fundo, em conjunto com esse volume, com essa velhinha aqui, né, que é um martelaço barra doji. Então a gente já tem uma leitura ainda assim sinalizando para a gente que, cara, é muito provável que esse fundo venha a ser encontrado no futuro próximo, seja no final desse mês ou até ou no início do mês que vem, para a gente ver um rally, tá? Isso é bem interessante. E outra coisa que é bem legal, é que o outro estudo que ele faz é o seguinte: da mínima, tá? Esse foi o que ele leu, é o tamanho do movimento. Mas aí ele traz uma subleitura que eu acho fantástica, que é o seguinte: depois de todo movimento desses, a gente tem um contramovimento. No caso, a gente fez esse movimento de baixa, a gente fez um contramovimento para cima. E de quanto foram esses contramovimentos, tá? Esse contramovimento, até a gente ver a mínima na volatilidade chegar, ó, desse fundo aqui até esse próximo rompimento, aqui deu 47%, tá? Se quiser ser mais conservador, desse fundo, esse topinho aqui, entregou 42%, tá? E isso eu tô vendo só das quedas, tá? Dessa queda e dessa queda aqui e dessa outra quedinha aqui, tá? Só para a gente também ficar alinhado. Da última queda, quando a gente puxou aqui essa queda vindo dessa zoninha aqui, a gente produziu... Eita porra. A gente produziu uma queda aqui, ó, que foi até aqui em cima. No que a gente chegou lá em cima da volatilidade e voltou para contrair, a gente fez aqui, ó, até esse topo, a gente fez o quê? Que foi onde a gente rompeu, né? 47%. Então a gente pode estar fazendo aí mais 47%, né? Vamos botar aí 40%, com uma recuperação aceitável para um contramovimento desse fundo. E se a gente vamos botar um fundo aqui com contramovimento de 45 pulsa, traz a gente de volta para os 37 mil, 38 mil. Fala família, tudo bom? Passando para lembrar vocês que finalmente o nosso curso saiu, um programa de aproximadamente 120 aulas que trata absolutamente tudo a respeito do universo de cripto e como operar esse mercado. Ficou interessado? Manda bala que o link está aqui na descrição do vídeo junto com um cupom com descontaço para sua compra, tá?